país latino-americano, que eu não vou citar aqui por questões óbvias, veio me pedir o celular emprestado, porque eu, o outro, a pessoa estava não sei aonde, tinha ido almoçar. Isso é vida real. Ela não tinha um celular para ligar para achar outra pessoa. Eu não estou colocando ela ou esse país num lugar menor. Óbvio que não. Inclusive, eu achava que a posição desse país era uma posição absolutamente louvável na RI+20. Porém, esse é o mundo real, de recursos limitados. E o que esses negociadores desses países, principalmente menores, não é o caso do Brasil, tem que ser? Eles têm que ser extremamente habilidosos. Eles têm que tirar, fazer milagres, né? Com os poucos recursos que eles têm. Então, esses limites, eles estão mais ou menos óbvios, né? E a gente espera que, quando eu digo a gente, eu digo as Nações Unidas mesmo, espera que uma nova geração, né, no qual eventualmente eu me incluo, possa retomar o caminho da cooperação que hoje está sendo atacado o tempo todo. O que a gente vê hoje, por exemplo, na crise síria, ou mesmo no Iraque, ou mesmo em Gaza? Os países abandonam a negociação e fornecem armas para partes em conflito. E a ONU insta, pede, implora, deplora todos esses verbos para que os países negociem. Mas há um limite, claro que há um limite para o uso das armas, né? Nesse cenário em que há, eventualmente, uma certa falta de, para usar termos dentro das Nações Unidas, certa falta de vontade política dos países, né, eventualmente, em alguns temas, nós temos um Conselho de Segurança prisioneiro de briga de grandes potências. Como disse o reitor, isso não é que é uma disputa geopolítica, para fazer análise, ler o International Review, qualquer. Não, isso significa vidas perdidas diariamente. É isso que significa. Significa que houve uma reconfiguração geopolítica também, tá bom. Mas isso significa que, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro do tamanho da confusão que é gerada com esse tipo de falta de cooperação. O Brasil hoje, se eu não me engano, tirando esse último reconhecimento que foi também meio um pouco baixo, o Brasil tem hoje cerca de 6 mil refugiados, tá? Registrados. Veja bem, somando 6 mil refugiados. 6 mil refugiados, em um tempo, em momentos em que há um aumento, certo aumento da crise na Síria, é a quantidade de sírios que chegam no Líbano por dia. Todo dia chegam 6 mil refugiados no Líbano. O Líbano hoje tem 1/3 do país de refugiados. 2/3 é libanês, 1/3 ou nacionais, e 1/3 cidadãos nacionais, não necessariamente, e 1/3 refugiados. A Assembleia Geral muitas vezes um teatro, né? Uma retórica completamente vazia. Vou dar um exemplo muito objetivo. Há mais de 40 anos que a Assembleia Geral insta os países que o fazem a acabar com o bloqueio comercial, o embargo comercial a Cuba. Não é as Nações Unidas que estão dizendo, são 189 países dos 193 que pedem, e, no entanto, o bloqueio do que seria o principal parceiro, Cuba, os Estados Unidos, não são derrubados. E assim são várias resoluções, né? A Assembleia Geral é a mais democrática dentro das Nações Unidas, todos votam, são votadas e fica realmente parecendo um teatro. O Conselho Econômico e Social, que poucos conhecem, né?
que é um órgão super importante, que é o que determina as políticas, por exemplo, de agências como o Unicef, o Unesco, a gente está falando aqui da importância da cultura, e que é esvaziado, né? Na verdade, digamos, esvaziado da sua importância política. Tem lá 54 membros, mas é esvaziado da sua importância política. E o secretariado, que apesar da dedicação, eu conheço centenas de funcionários nesses 5 anos do secretariado, apesar de sua enorme dedicação, ele também fica limitado. Né? Porque muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo objetivo, o secretariado é o responsável por fazer relatórios para o Conselho de Segurança, para o secretário-geral apresentar no Conselho de Segurança sobre as crises de segurança e paz, né? Que é o tema do Conselho de Segurança. Esses relatórios são muito bem feitos. A situação melhorou, piorou, precisa de um aumento do contingente de força de paz, diminuição, só que ele precisa ser respeitado. Né? Então ele é bem menos eficiente do que ele deveria ser, que ele poderia ser. Bom, aqui nós temos, a partir desse cenário meio catastrófico, que é colocado inclusive pelo próprio texto que eu tenho aqui na minha frente, nós também temos vários sucessos, né? Nós tivemos, não sei, vocês com certeza sabem disso, mas vale ressaltar, nós tivemos um dos melhores negociadores que a ONU já teve na sua história. O Brasil, né? Então, eu digo nós, eu sou brasileiro. Nós, por exemplo, tivemos o Sérgio Vieira de Mello. O Sérgio Vieira de Mello tem, eu aconselho vocês a verem um filme Sérgio ou outros filmes que falam sobre a vida dele, tem um histórico realmente impressionante também de fracassos também. É assim a vida do funcionário da ONU, negociador. Mas agora, essa semana passada, na verdade, foram condenados a 2, ou não sei se mais, mas pelo que eu me lembro, 2 ex-líderes políticos do Khmer Rouge, que é uma batalha, né, de décadas para tentar derrubar, primeiro negociar o fim do regime, e depois criou-se a corte para poder tentar julgar, e estão sendo julgados aos poucos. Né? Ruanda passou por um processo desse, que é impressionante. Em algum momento, em Ruanda, a gente tem um filme que eu vou disponibilizar para vocês, depois para a continuidade, chamado As We Forgive, que a gente, de forma meio breve, chamou de arte de perdoar. E o As We Forgive mostra coisas impressionantes. Em algum momento é preciso repensar o país inteiro. São 800 mil pessoas mortas em período de alguns meses, milhares de pessoas presas, e em algum momento houve a soltura de milhares de alguns prisioneiros, porque não dava para você deixar metade de uma população inteira sob uma prisão. Né? Existiu um processo de reconciliação que é muito doloroso, que é contado nesse documentário. E o papel do Sérgio Vieira de Mello nessa questão de Camboja, né, do vermelho, como eu estava falando, foi central. Isso para não citar a questão da Convenção de Armas Químicas, que não tem mais a ver com o Sérgio, mas a Convenção de Armas Químicas foi aplicada. Né? É claro que houve muito sofrimento e crime contra a humanidade, que a gente não sabe, tem que verificar nesse momento o autor, mas o processo de desarmamento das armas declaradas do governo sírio foi completo. Agora, isso é baseado numa convenção. Essa convenção que, segundo algumas pessoas, não serve para nada, serve. Ela conseguiu, ela tem uma equipe, ela ganhou um Nobel da Paz e por aí adiante. Né? Bom, então, como eu quero ouvir vocês um pouco, eu vou então destacar aqui 2 conceitos que
são muito importantes, né, por agora. A gente aqui tem falado sobre vários fracassos, diria eu, né, ou momentos muito tristes para a humanidade, que nós consideramos, inclusive, vários funcionários já consideraram como uma vergonha, como é o caso de Ruanda, de Srebrenica, de Darfur, né, da própria RD Congo, da República Democrática do Congo. É o país que teve o segundo maior número de mortes desde a Segunda Guerra Mundial. Isso não existe para a maior parte da população, essa informação. Está aí o papel dos jornalistas. Então, esse processo, ele gerou esse conceito que foi a responsabilidade de proteger. Né? Esse conceito de responsabilidade de proteger, depois de responsabilidade ao proteger, são desenvolvimentos de erros históricos que foram tomados no Conselho de Segurança. Como, por exemplo, você, falando aqui bem objetivamente, você dá um mandato para o país proteger, para as forças de paz protegerem, ou forças internacionais de segurança, como é o caso da OTAN, protegerem uma determinada população. Essa força de segurança em si se torna uma criminosa, porque atinge civis indiscriminadamente, e o direito internacional nem sequer tem recursos para condenar esse tipo de ação, porque teoricamente foi autorizado. Ou seja, é óbvio que existem recursos, os recursos são muito frágeis. Né? Bom, Gaza, Iraque e Síria são exemplos importantes, né, dessa dinâmica. Lá que são complexos, são importantes. Né? Bom, e há, ao mesmo tempo, ao lado dessas vergonhas, muitas histórias de sucesso. Né? Quer dizer, eu acho que ninguém em sã consciência pretende entrar no sistema internacional dizendo assim, realmente, eu vou participar de um grande teatro, de um jogo de cartas marcadas. É óbvio que não. Se fosse assim, o sistema já estava completamente falido, e não é. E qual é uma outra face que é pouco vista? Uma é a negociação, que foi falado aqui. Né? A outra, que é um instrumento também excepcional, é o exemplo. Eu vou dar um exemplo. Né? A FAO, que é coordenada por um brasileiro, o José Graziano, ela, que é chefiada por um brasileiro, ela tem lançou um programa chamado PAA África. Que programa é esse? Esse programa, ele traz países, até atualmente são 5 países da África, já trouxe alguns da América Latina e do Caribe, da América do Sul e do Caribe, de outros países, mas principalmente da África, para conhecer as experiências brasileiras na área de agricultura familiar, de agricultura geral, de alimentos, produção de alimentos, de comercialização desses alimentos. E a experiência brasileira é muito boa, ela é excepcional. Assim. A ideia de que você deve desenvolver a comunidade local, comprar os próprios agricultores locais, fortalecer a agricultura familiar, criar mais empregos, ou seja, tem aí uma coisa a aprender. E uma das coisas que esses países precisam é isso. Muitas vezes eles são atingidos por crises seguidas de segurança alimentar, porque não tem esse exemplo, não tem essas técnicas. Então, essa transferência de tecnologia tem sido chamada ao longo desses anos de cooperação sul-sul. Nós não precisamos mais olhar apenas para a Europa e para os Estados Unidos. Nós podemos fazer entre nós cooperação, né, ampliar essa cooperação e tornar os Estados-membros de regiões ditas mais pobres ou menos desenvolvidas, regiões, países com sistemas mais íntegros, sistemas alimentares e outros sistemas. Bom, a maioria das pessoas nem sequer desconfia que esse trabalho da Unesco, do Unicef, o tempo todo, por exemplo, essa menina que estava no aeroporto, estava no avião, veio falando comigo o tempo todo, ela falou mal da ONU a viagem inteira, mas falou, criticou, falou que a gente não fazia nada, que era um bando de burocratas internacionais, como é que era? Teve uma outra expressão que era
o braço esquerdo do imperialismo, tem várias expressões, né? Interessante. Aí, depois de um tempo, acho que ela se cansou de falar mal da ONU, aí começou a falar de viagens que ela fez, que realmente ela conheceu um monte de países. Aí ela falou assim, e é muito importante que aquele lugar na Jordânia que ela tinha ido seja patrimônio histórico mundial. Isso é muito legal, olha só que trabalho bem feito. Eu falei, pois é, então, mas a agência da ONU fez isso. É a Unesco que reconhece, mas não é a Unesco, são os países que se reúnem em comitê e tal. E isso não é que a ONU, entendeu, que fez. Eu acho que esse aí é o caso que eu contei para vocês, não é a ONU, nesse caso, são de fato as Nações Unidas, né? Assim, existe aí um comitê, inclusive, por exemplo, a Unesco é uma das agências da ONU que tem a Palestina como Estado. Quer dizer, a própria ONU não consegue, por meio do seu sistema fechado, ter a Palestina como Estado-membro, o Estado número 994, a solicitação foi feita, não foi aprovada, porque é preciso recomendação do Conselho de Segurança, quer dizer, aprovação, desculpa. Mas a Unesco aceitou. Então, a Palestina, claro, porque a Palestina tem uma contribuição na área de cultura e ciência enorme, como toda aquela região. Além disso, é importante destacar que um negociador, que vocês vão aprender isso da forma talvez mais dura, ou um trabalhador humanitário, que quer que o caminho que vocês sigam, ele sempre vai ser reconhecido pelos seus fracassos. Mas se ele for extremamente bem sucedido, vai ser muito difícil. Mas muito difícil. O Sérgio Vieira de Mello teve que se tornar o melhor negociador de todo o sistema ONU para se tornar um herói. Ou seja, primeiro ele não era ninguém, depois ele, mesmo assim, porque morreu no atentado. Talvez não teriam notado ele tanto. Né? Porque quando morre efetivamente como herói, aí sim é herói. Claro que não, ele era um funcionário, uma pessoa comum, é um grande negociador, sem dúvida alguma. Né? Tanto que foi ele que foi chamado para ir para o Iraque. Ele, opositor da invasão não autorizada, então invasão do Iraque, aceitou. Por quê? Porque, de novo, como foi destacado aqui, por duas pessoas, lá existem pessoas. Né? E uma das ações que talvez tenha, digamos, colaborado, mas eu não acho que foi decisivo, mas tenha colaborado para que o atentado no Iraque tenha acontecido, foi o fato de ele ter retirado a sede das Nações Unidas de uma área, agora não lembro se é azul ou verde, que era a área onde ficavam os americanos, uma área extremamente protegida de Bagdá. Ele retirou desse centro e jogou para uma área, as Nações Unidas, para uma área periférica, onde ele teria muito mais contato com a população do Iraque para ganhar a confiança, né, da população. Houve uma falha de segurança nesse processo, que não tem a ver com o fato dele ter tentado se aproximar da população, mas de fato houve uma falha de segurança. E morreram, se não me engano, 22 funcionários das Nações Unidas, incluindo o chefe da missão, que era ele. Entre esses, tem 120 mil funcionários. Desculpa, peacekeepers, membros das forças de paz, né, no mundo inteiro. E esses funcionários, eles são um investimento em pares. Né? E é por isso mesmo, talvez que na tal geopolítica internacional, essa ação precise tanto do apoio. Né? Para vocês terem uma ideia, o orçamento bianual das forças de paz, bianual, é de 8 bilhões de dólares. Que é 28 bilhões de dólares, 7,8 bilhões de dólares, se eu não me engano. Isso é 240 vezes menos,
multiplicar por 240 do investimento militar, para investidas bélicas. Né? Sendo que o mandato dos peacekeepers é muito evidente. E os peacekeepers, ele é um mandato da paz, tanto que hoje as missões de paz elas não são mais totalmente militares, né, como costumavam ser algumas. Elas têm um escritório de Estado de Direito, elas têm muitos profissionais na área de saúde, na área de educação, que reestruturam a vida cotidiana, a desminagem, como está acontecendo agora em Gaza. Né? E há o risco das crianças brincarem com estilhaços, né? Aquelas armas que elas se transformam em muitas, e aí cai um pedacinho, o sujeito acha, a criança, coitada, acha que é um brinquedo, explode na mão dela. Esse trabalho de desminagem. O trabalho do Estado de Direito é muito mais importante, porque constitui pequenas cortes, constitui o triagem inicial em termos de justiça no país. Né? Então, existem aqui diversos exemplos de coisas de papéis que são importantes. Né? E aí, o convite para vocês, depois dessa reflexão que vocês fizerem aqui, para o sistema ONU, ele vem por dois motivos. O primeiro que o Brasil, não sei se todos são brasileiros, mas o Brasil está subrepresentado nas Nações Unidas. Isso que foi falado aqui, da questão é verdade. Anualmente, você tem, por exemplo, um programa chamado Young Professionals Program, YPP, que é um programa que incentiva os países que estão subrepresentados a terem jovens profissionais até 32 anos. Incentiva a carreira. As vagas são abertas para qualquer pessoa, mas esse programa incentiva a carreira desde o início. São algumas vagas interessantes. E, obviamente, para aqueles que gostam do mundo real. Porque é importante destacar que as Nações Unidas não estão concentradas nos melhores lugares do mundo. Óbvio que não, né? Você vai trabalhar, mas meu sonho é trabalhar na ONU, eu acho Genebra tão bonito, assim, mas Nova York, olha que beleza. Nossa, espera aí, calma. Tem muito funcionário? Tem. Mas até você chegar em Nova York, Genebra, aí vai um Mogadíscio, vai um Juba, vai aí um Addis Abeba, né? Para equilibrar, né? Você precisa ganhar a experiência de campo, como eles chamam, né? Às vezes não é ruim, não. Por exemplo, eu sou um funcionário, eu sou considerado funcionário de campo, né? De terreno. Nossa, estou no Rio de Janeiro, eu sou privilegiado, estou no campo. Tudo bem que o Rio é violento, mas não digamos que é um lugar ruim de se morar. Pelo contrário, é um lugar ótimo. E esses funcionários, eles fazem um esforço muito grande. Notícia ruim para vocês, a ONU é um sistema sem dinheiro. Né? O nosso orçamento bianual é de 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares. Eu vou pegar aqui, tem vários dados que botaram para mim aqui. Eu acho que o pessoal fica meio chateado quando fala de orçamento, começa a colocar vários dados aqui. O Corpo de Bombeiros de Tóquio gasta a mesma quantidade por ano. Corpo de Bombeiros de Tóquio é o mesmo orçamento para todo mundo. Está certo que 5 bilhões é do secretariado. Força de Paz 7,8, esse soma. De qualquer maneira, o Departamento Australiano de Serviços Humanos tem 3 bilhões. Mas, de qualquer maneira, é importante vocês... Para que eu estou dizendo isso? Façam um evento, minha sugestão, para que vocês reflitam sobre essas contradições. O que há de realidade nessas contradições? O que há de falta de vontade política? O que há? Quer dizer, é isso que foi falado mesmo. Né? Trazer a teoria
do pouco da prática. Porque essas contradições, infelizmente, elas são muito óbvias para quem estuda diariamente isso com vocês, e depois elas vão se tornar muito duras, porque vocês vão lidar com elas o tempo todo. Quer dizer, o fracasso cotidiano de não poder, de ser frustrado o tempo todo. Mas aí tem uma frase muito interessante de um dos melhores, com o qual eu encerro, de um dos melhores secretários gerais que a gente já teve, que foi o Dag Hammarskjöld, talvez ajude. Um dos mais respeitados secretários gerais da ONU, ele diz o seguinte: a ONU não foi criada para nos levar ao paraíso, mas sim para nos salvar do inferno. Isso aqui. Oi, gente, obrigada por estarem aqui. Nós vamos abrir para 3 perguntas, porque a gente tem que sair do auditório até às 9 horas. Então, quem quiser fazer perguntas, eu estou com o microfone e o Hélio está com o outro microfone aí. Daí, eu quero fazer um pedido antes de começar as perguntas para os delegados, para os jornalistas e para os professores permanecerem no auditório depois de acabar a rodada de perguntas.